entrando, tá bem? Uhum. Será que a gente já está no ar? Olha aí, Júlia. Acho que a gente já está no ar. Bom dia, gente querida. Boa tarde, boa noite para quem assiste depois. Estamos aqui no 4º dia do Quaresma Detox. A SESI como cuidado de si. Exercícios e experimentações para a manutenção da fertilidade anímica. E hoje está comigo a Aline Costa. A Aline Costa é psicóloga, especialista em psicologia organizacional. Tem uma colinha aqui que eu fiz do currículo que ela me mandou. É mestre em psicologia social, trabalho e saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Epa, viva Federal de Minas Gerais! Ela mora lá em Belo Horizonte e dedicou uma década a pensar a saúde mental do trabalhador de forma coletiva e concreta. Isso já aponta a perspectiva teórica dela. Muito bem. No consultório, se orienta pela esquizoanálise. Isso é uma das coisas que a gente tem em comum. Assumida após a maternidade. Depois eu quero saber como é que a maternidade te levou para a esquizoanálise, né? Normalmente acontece o contrário, viu, Aline? E ela gosta de se apresentar como mãe do Apolo. Quando eu li isso lá no WhatsApp, eu pensei, ela está na esfera do Dionísio e colocou o nome desse filho de Apolo. O que quer dizer isso? Fiquei pensando eu, mas vamos em frente. Aí ela é professora de psicologia do ensino superior e está criando, junto com a Júlia Rena, que vai estar conosco aqui mais no finalzinho, para falar desse grupo que elas estão criando lá em Belo Horizonte, Autopoieses, para pensar o cuidado de si, o corpo e o feminino. Uma beleza! Antes da Aline começar a falar, eu queria dizer, eu tenho quase 5, porque quando chega 5 eu começo a tirar a gente, mas eu tenho quase 5.000 pessoas de contato no Facebook. E apenas 3 delas eu cliquei naquele ver primeiro, e a Aline Costa é uma delas. Quando a Aline posta alguma coisa na rede, eu vejo primeiro, está sempre no topo. Ela é muito ativa nas redes e o que é mais legal, para mim, ela funciona como uma curadora antenada nos assuntos e na perspectiva dos assuntos, próxima ao meu guarda-chuva teórico. E essa semana, lá no dia 27 foi o que mesmo? Foi quinta-feira, né? Quinta. Na quinta-feira, ela publicou um post que diz assim, a meia-lua latindo, pensando sobre os modos zumbis de subjetivação e a nossa relação com a vida. Eu vou ler esse post, mas queria que a Aline se apresentasse um pouquinho, falando um oi, assim. Gente, depois eu vou contar um pouquinho, assim, por que eu assumi essa abordagem após a maternidade, né? E o que isso tem a ver com essa história de eu querer aprender sobre o cuidado também, né? O cuidado de si, o corpo e o feminino. Mas pode ler o texto, menina. Vou ler o texto, vai entrar com uma discussão, vou trazer essa parte mais densa aqui no começo, para depois a gente soltar e conversar mais para a metade, para o fim, tá bem? Uhum. Então, é assim, pensando sobre os modos zumbis de subjetivação. Passei para o papel, como sempre, eu adoro, eu fico copiando da internet os textinhos. E nossa relação com a vida. Essa chamada já me deixou pensando, né? Os modos zumbis de subjetivação. Aí você fala assim no seu post, Aline, encontro inspiração em Ayrton Krenar,
É esse aqui, gente, para adiar o fim do mundo. Lá na página 26, ela vai citar. Em sua conversa sobre o fim do mundo, e coloco para conversar com quem? Com Luiz Fugante, que é outra coisa que a Aline e eu temos em comum. Né? Eu fiz a formação, não sei se a Aline fez. Você fez? Não. Ah, então, eu fiz com ele. O Luiz Fugante fala, diz a Aline no seu post, que diz que é preciso restabelecer o sonho e não a esperança. Seria possível outra história? Pergunta a Aline, e aí ela cita Ailton Krenar em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, página 26. Nosso tempo é especialista em criar ausências no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Olha só, nosso tempo é especialista em criar ausências. Isso gera uma intolerância. Eu achei incrível isso, porque eu senti essa intolerância muito nesse verão. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Nesse verão, toda vez que eu via, né, logo no dia 3 de janeiro, a gente tinha a Guerra Mundial, aí eu via aqueles posts, a pessoa na praia, né, selfie de pé na praia, eu ficava, gente, será que essa pessoa não está entendendo onde é que a gente está? E ficava com essa intolerância, eu me senti isso, por isso que essa sua postagem mexeu tanto comigo. E aí, continua Ailton Krenar, citado por Aline Costa, que está aqui conosco hoje. Está cheia de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo, que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que está sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer. Eu me senti uma zumbi. Tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. Isso é muito importante que o Krenar fala, sabe? Eu já tinha lido até 2 ou 3 vezes, mas quando veio no recorte, isso que é importante. Eu acho a composição do que a gente lê, com aquelas pessoas que a gente segue, posta, faz os recortes, que nos provocam, às vezes, em algum momento, que não é um momento que você está lendo. Quando você está lendo, às vezes você não está assim, desprevenida. Né? Quando você está assim, rolando a tela do coisa e aquilo te atravessa, ali produz, às vezes, muito mais do que produziu no livro. Continuo para encerrar e abrir a palavra para a Aline. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir de nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo, fala Ailton Krenar, é exatamente sempre contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. É lindo, é ingênuo, é suave, mas é muito poderoso, não é? Muito Sim. Bem, depois eu imprimi um texto do Fugante, que eu quero ler também, mas queria te ouvir um pouquinho, o que te motivou a colocar, o que você estava pensando, porque você começa a postagem dizendo: pensando sobre os modos zumbis de subjetivação e a nossa relação com a vida. Então, quero te ouvir um pouquinho, Aline. Seja bem-vinda aqui à nossa PL. Enquanto isso, gente, eu vou ver se a gente está no ar mesmo e vou olhar os comentários. A Júlia disse que a gente está no ar? Está no ar, Júlia? Está no ar. Então, tá bom. Dá sempre uma aflição, porque tem um delay, sabe, gente, que está aí no ao vivo, entre aquilo que a gente está conversando e o que vocês estão vendo. E onde a gente está conversando, não aparece ninguém, né? Então, é isso. Muito bem. Vou lá. Estou te escutando, Aline. Então, Nina, obrigada pela oportunidade. Pensando os modos zumbis de subjetivação.
eu sempre fui muito incomodada com o modo de produção capitalista, né? Até porque eu tive uma história de privilégio, né? Meus pais me deram um privilégio que me fizeram, como é que fala? Pular o que a grande maioria das pessoas vivem, né? De condições de trabalho ruins, densas, muito cedo, né? Então, no curso de psicologia, eu fiquei encantada pela área do trabalho, e ela é uma área muito árida, né? E eu estudava a partir de uma psicologia concreta, né? Pela orientação do meu professor na época, marxista, né? E mais para frente a gente teve o Yves Clot, que pensava uma clínica da atividade. Então, eu trabalhava com uma categoria de trabalhadores metalúrgicos da rede automotiva da Fiat, aqui em Betim. E atendia os trabalhadores no consultório e assessorava uma entidade sindical para pensar a saúde do trabalhador, né? E eu recebia no consultório a maioria de trabalhadores homens, né? Geralmente demitidos, adoecidos mentalmente e também fisicamente, né? Na idade de 50 anos, em que nesse momento eles ficavam completamente desamparados e iriam buscar o INSS, né? Então eu ajudava eles a construir quando havia um nexo causal entre o sofrimento mental deles e o trabalho. Dediquei 10 anos da minha vida trabalhando com essa categoria, né? E depois eu não aguentei mais. Fiz a minha dissertação de mestrado, que é uma área muito árida, né? Que é uma área que a gente pensa, que a gente está lá no meio do vespeiro e pensa numa macropolítica, né? Então, eu estava muito envolvida com essas questões das políticas públicas de saúde do trabalhador, né? Da saúde mental e trabalho. E o que eu via, né, era um ser humano que ficava completamente desfalecido, impotente e desamparado, né? Então, essa questão sempre me incomodou. Mas depois de eu defender a minha dissertação de mestrado, 3 meses depois eu fiquei grávida. E eu entrei em outra dimensão da vida, porque essa parte do cuidar de si, Nina, eu também sou uma aprendiz. Porque eu ficava muito para fora, num sentido de um ativismo mais como é que eu posso falar? No sentido macro, né? No sentido do ideal. Eu vivia no coletivo. No coletivo, né? Então, assim, com a maternidade, eu encarnei. Eu não era encarnada, e no sentido de estar num corpo feminino, entende? De sentir essa coisa do ser mulher, mas falo de ter útero, de gerar e dessa condição. Foi aí que eu aprendi um pouco do real, da realidade. Porque eu formei muito nova, né? A gente, às vezes, atua muito no ideal. Foi aí que eu encarnei, após a maternidade. E eu também vivia muito essa dimensão dionisíaca, eu e meu companheiro, né? A gente tentava viver um devir criança, assim, buscando alegria, o contato com a natureza. E a chamada da responsabilidade eu quis trazer o Apolo para iluminar, né? Legal, legal, muito legal. Me chamou muita atenção o nome do Apolo. Nessa dimensão, né, porque eu vou explicar um pouquinho, porque nesse lugar da cartografia das forças, né, que lá, por exemplo, na antroposofia tem um tipo de cartografia das forças que a gente nomina Ária, Mãe Lúcifer, essas coisas. E lá no guarda-chuva teórico de inspiração nietzschiana, a gente denomina essas forças, né? Forças de expansão, da alegria para fora, de forças dionisíacas, e forças mais de concentração, mais de forma, né? De forças apolíneas. Por isso que a gente está fazendo essa brincadeira interna aqui com o nome do filhote. Está com quantos anos, Aline? Vai fazer 4 anos em abril. Então, com o nome do Apolo de 4 anos, por quê? Porque na esquizoanálise, a gente tenta sempre trazer essas potências dionisíacas que são muito reprimidas pelos processos formadores e formatadores, né, do coletivo, da sociedade, dos processos civilizatórios. E digamos assim,
como faz na antroposofia. Não sei se vocês já repararam que as formas na antroposofia, elas não têm ângulos muito retos, elas não têm ângulos muito retos, que, digamos assim, seriam ângulos apolíneos, muito marcados. Elas têm sempre uma quebradinha, não são redondos, não são orgânicos, porque aí também entra numa esfera, digamos assim, dionisíaca, que se perde, que tem a dimensão de estar desencarnado, como você mesmo falou. Mas tem umas que quebram, que trazem um pouco essa mescla entre o dionisíaco e o apolíneo, né? que procura, através das formas concretas, de uma estética mesmo, já trazer essa potência dessa composição. Não é equilíbrio. Se é equilíbrio dinâmico, é composição de forças. Bem, fiz essa digressão só para inteirar quem está aqui, não é? E que não conhece, digamos assim, os jargões que a gente usa e os apelidos que a gente dá às forças que habitam no mundo de forma muito concreta, né, gente? Uhum. Continua, Aline. E também pensando nessa forma zumbi, né, do ritmo, do ritmo que a gente vive, né? Tudo é ritmo. E no ritmo que a gente vive, geralmente a gente vive uma desconexão, né? Então, um desligamento, um descolamento da força da vida, né? Que a gente vê nesse adoecimento, nessa perda de fruição do prazer, né? Nesse buraco, nessa falta que a gente está sempre tentando preencher, que até eu coloquei na foto dessa postagem, uns zumbis. Aquela foto era muito impactante. Descendo a foto de uma escada rolante, né, dentro de um shopping lotado, né? Assim, foi nesse sentido dessa desconexão também dessa força imanente da vida que eu penso, né, esse modo de subjetivação zumbi. E é o que eu estou buscando, né? Assim, porque é difícil ficar encarnado, né, Nina? Quando a gente... Olha só, enquanto você falava, eu estava pensando o seguinte, Aline, não sei, vamos pensar junto. Que interessante, aproveitando que a gente usou Apolo e Dionísio como figuração, vamos aprofundar e usando esses nomes. Como forma, o contemporâneo, digamos assim, ele quer ser dionisíaco, mas ele é esvaziado de sua potência dionisíaca. Por quê? Porque ele não deixa as formas regulares, apolíneas, concretas, digamos assim, harmoniosas, né? O ser da iluminação. Ele não deixa isso no cotidiano. Estamos falando do cotidiano mais perto da gente, né? Se vocês vissem a minha sala, minha sala-cozinha, escritório, biblioteca, hoje vocês iam ver, o chão é barro puro, né? Assim, porque não para de chover e de vez em quando entra uma cachorrada. Aqui nas suas anotações, não sei se vocês vão dar para ver, mas nas anotações que eu fiz no caderno, olha o barro ali, tá vendo? A gatinha, hoje cedo, veio comemorar, e já com as patinhas de barro no caderno. Então, assim, de um certo modo, essa dinâmica efervescente, ela tende, mas ela tende a um dionisíaco. Só que é um dionisíaco que ele é esvaziado de sentido daquilo que Dionísio traz, que é o sentido do prazer, da fruição, né? Então, a gente parece que... E o apolíneo, quando ele se estabelece, usando essas palavras de maneira leviana, mas só para tentar trazer isso enquanto forma. Quando a gente está muito regrado, muito soterrado na rotina, ele vem, mas também sem aquela fruição das coisas que dá quando você acaba a faxina, para a gente trazer a coisa para o doméstico. Quando você acaba a faxina, quando você pensa, puxa, não tem nem um pedacinho dessa casa, dessa microcasa, que não esteja organizado. Isso também traz um prazer, digamos assim, apolíneo, né? Então, estive pensando muito nisso enquanto você falava disso que te levou a essa encarnação. Como a gente vive... como que talvez a clínica seja encaixar
as substâncias, as formas, né? Então, encaixar a fruição dionisíaca no lugar do dionisíaco, encaixar o deleite apolíneo no lugar do apolíneo, porque quando a gente está num lugar, a gente está massacrado, quando a gente está no outro, aquilo está nos desgastando. Enfim, falei. É isso mesmo. E eu também tenho pensado, Nina, sobre a clínica, né? De que maneira que a nossa escuta, o acolhimento, no caso da minha área, né, que é na clínica psicológica, como é que a gente contribui também para esses modos de subjetivação, né? Segundo as abordagens que a gente tem aí, né? E estou pensando também como descolonizar o inconsciente, é isso que tem me motivado, e pensando também assim, nos modos de gozo, né? Porque, se há um desejo de sujeição, como pensar isso, né? Assim, um desejo de sujeição é isso que a gente está vendo, porque esse acontecimento ele nos causa um afeto ressentido, né? Essa opressão que a gente tem vivido, mas é importante também escutar o que essas pessoas estão querendo, né? Tipo assim, quando pedem um pai muito forte, né? Quando pedem um ideal muito rígido, né? O que está acontecendo? Para a gente pensar nessa escuta, porque se a gente fica num combate, a gente levanta as armaduras de defesa e fica mais difícil, né? Então eu estou pensando, é isso que tem me motivado também a pensar o cuidado de si, né? Trazendo a perspectiva do Foucault, no sentido do governo de si mesmo, né? Porque a gente precisa de um pai muito forte, né? Então eu estou precisando de um soberano sobre mim, né? Nossa, lindo isso. Eu tenho pensado muito nisso também, sabe? Demais. E nas queixas. Porque ontem eu tinha colocado a doutora e hoje coloquei professora mestre Aline Costa. Se fosse há 3 anos, eu não teria colocado, eu teria falado a Aline. Talvez eu nem citasse a sua titulação. Por quê? Porque dentro da universidade eu sempre fiz parte do grupo que queria acabar com essa hierarquização, que queria trazer a potência do conhecimento livre das togas, né? Que queria deixar a ciência como mais um e não como a única. E agora eu me vejo no lugar de ter que dar um passo atrás naquilo que a gente estava pensando e avançando para defender, ou seja, para defender uma potência científica que eu nem acredito, de um ataque maior, digamos assim, para usar o vulgar, terraplanista, né? Porém, eu andei pensando sobre isso e pensei a queixa que leva alguém a se engajar num terraplanismo, tirando tudo, só reduzindo para encaixar naquilo que eu quero falar. Talvez se aproxime muito daquilo que me fazia, de dentro da universidade, querer colocar a primazia da ciência equiparada à primazia do humano, do sentir, do querer, do fazer, a cesteira valer tanto quanto o doutor. Talvez seja a origem da queixa seja a mesma, só que, ao invés de eles abrirem para os devires, eles foram reacionários, eles se agarraram num passado medieval, né? Então, mas a queixa talvez nos una. A queixa daqueles meninos que vieram aqui e falaram para mim hoje de manhã, não acredito mais em política, talvez eu também não acredito. Só que, diante das faixas dizendo que vão fechar o Congresso, eu tenho que defender aquilo que eu nem acredito. Olha como essa força opressora que nos coloca, nos subjetiva, nos distancia exatamente daquilo que somos, né? Eu que há muitos anos militava num anarquismo, né? Tentando
trazer um outro modo de compor sociedade que não fosse essa que estava estabelecida, mesmo nos governos mais pseudo-democráticos que existiram aí, porque se não tem barriga para todo mundo, não tem democracia, mas mesmo assim, mesmo para esses governos, esse sistema que a gente estabeleceu enquanto república não me interessava. E agora eu tenho que defender essa república de uma coisa muito pior, ou seja, de qualquer maneira, eu estou fora da minha, eu estou fora daquilo que eu acredito, estou distanciada de mim. Ai, falei demais, mas é que eu queria encontrar alguém para falar isso, mas ainda não tinha encontrado, não tinha falado isso em voz alta, porque eu fico pensando. Muito bem, então é isso. Estava pensando sobre isso. Acho que isso vai refletir lá na clínica, não vai para todo mundo. Sim. Aí, essa proposta do grupo de estudo também é uma busca de um ar para respirar, né? Assim, e desses pares. É uma busca dessa constelação aí que o Krenak falou, né? Que existe essa constelação de gente que dança, que canta, que frui o prazer, né? Porque é importante que a gente se mantenha na alegria, em movimento, porque... E quando você colocou isso, eu me perguntei, o que isso difere da alienação? Compreende? Porque eu tenho, principalmente no ambiente antroposófico, no ambiente da pedagogia Waldorf, não quero pensar sobre isso, deixa eu tocar minha vida, isso não é comigo. E isso eu acho que a gente não pode fazer. Mas e essa pergunta eu tenho carregado já desde o advento, a gente já está na quaresma e ela ainda está tensionando. O que é essa fruição da vida? O que é essa alegria? Né? Como fazer isso sem se alienar? Essa, para mim, é a coisa mais difícil de tentar buscar, né? Gente, olha só, desculpa interromper aqui, mas eu estou cheia de comentários, eu queria ler alguns, a gente já está passando do nosso tempo, então vou pedir permissão para todo mundo que a gente tenha mais uns 5 minutinhos, que já está acabando. Eu queria trazer, mas faço um pouco de questão de ler para a Aline também, esse fugante que eu trouxe. Então, olha só, várias pessoas disseram, mas já assumiram, viu, gente? Olha, some, não aparece tudo para mim, eu não consigo ler tudo. Então, a partir da Débora e da Silvia, né, tá dizendo assim, ó, a Inês, esta meia-idade, ela deve estar falando dela, é um tempo bem complicado para o trabalhador, tanto para os homens como para as mulheres. É uma sensação terrível você achar que na hora que você está no ponto, o universo do trabalho formal te rejeita. Isso é uma coisa que trouxe a Inês. A Ana Comide fala assim, foi aí que eu encarnei, deve estar falando da sua gravidez. Eu escuto isso muito das minhas alunas. De repente, essa encarnação, por um lado, ela se manifesta com uma coceira na mão e uma vontade de fazer alguma coisa com a materialidade. Tão interessante isso, né? Como a encarnação traz a arte manual. E aí a Ana Comide continua. Foi aí que eu encarnei. Muito bom. Descolamento da força da vida. Reflexões fundamentais para pensar e resistir a esses ritmos que nos alienam de nós mesmos. Aí a Ana está pensando junto com essa questão da alienação de nós mesmos, né? A Vera fala, agora entendi sua posição quanto a títulos e concordo. A gente tem que falar os títulos agora, gente, porque olha a beleza de Aline Costa, professora mestre, formada por uma universidade federal. A gente tem que dizer isso, gritar isso, falar isso o tempo todo. Muito bem, Gabriela Lopes. A Gabriela está lá em Curitiba. Como é bom ouvir essa conversa de vocês. Você me representa, cada pessoa especial, Nina. Eu nem conhecia a Aline é da minha rede. Ela é como muita gente aqui que eu não conheço, mas parece que a gente já se viu muito tempo presencialmente, né? A Débora Fogli
que está em São Paulo. Diz assim, o baguio é louco. Deve ser o bagulho, né, Débora? Não sei. A Silvia está falando assim, acho que defendemos aquilo que não acreditamos, talvez porque ainda é o melhor possível. Gente, tem gente radical, e às vezes eu chego lá perto do Jones Manuel, chego lá perto da Sabrina Fernandes e penso, a gente tem que aproveitar esse momento que está tudo ruindo, em vez de recuar e proteger aquilo que a gente não acredita, arrombar a festa mesmo, mudar tudo. Tem dias que eu acordo assim, tem dias que eu digo, não, vamos proteger, vamos não sei o quê, enfim. Muito bem, vamos lá então. A Vera volta a falar, vou mudar a maneira como me colocar diante da situação atual. Depois conta um pouco mais disso para a gente, viu, Vera? Muito complicado, a Mônica Bento falando, muito complicado defender o que não se acredita, mas necessário nesse momento. Eu também acho, quase sempre eu concordo, a gente tem que fazer isso, né? É a mesma coisa com outros combates que a gente já pensou ter ultrapassado nos processos de singularização e que agora a gente está identitário de novo defendendo. Mas pronto, porque tem um mal maior aí. Agora eu não sei exatamente se é dessa maneira, se é defendendo, se é na resistência que a gente tem que ir. Maria Regina Grégio, comentários muito pertinentes. As várias formas de resistir a tudo nos aliena. São tantas formas de alienação, não é? Bem, vou ler mais 2 e vou voltar a palavra para a Aline, porque já deu o nosso tempo. Inês Hart volta a falar. Agora, neste tempo que vivemos, tenho e tive que deixar um pouco de lado minha ideologia para socorrer a democracia e tentar garantir que não estraguem o futuro dos meus futuros netos. E aí a Débora vem falando, defender o provisório enquanto não chegamos no ideal. Isso é esperançar. Paulo Freire já nos lembrava. Muito bem, esperançar. Tem coisa aí, tem tanta coisa aí, né, Aline? É. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente nesse sábado. Fala um pouco aí, Aline, que eu quero te trazer uma provocação. Gente, vamos demorar mais 10 minutinhos. Vocês sintam muito. Aguentem firme aí, tá bom? Mas, assim, da questão da alienação, né? Como deixar fluir o prazer e a vida sem se alienar do que está acontecendo, né? Da realidade. Eu penso que a gente precisa tratar os nossos afetos no sentido do ressentimento e do medo, né? Porque é isso que paralisa o nosso movimento. É nesse sentido que eu falo da fruição da vida, porque nós estamos aí, por exemplo, aqui agora. Tá tudo bem com esse corpo, né? Mas você começa a pensar mas não é aquilo, eu já começo a ficar dura, né? Tipo assim, a dança para a gente conseguir se movimentar, porque senão ficamos muito entristecidos. É nesse sentido. Não de uma. Como diz Nietzsche, não acredita num Deus que não saiba dançar, não é isso? Sim. Nesse sentido agora eles estão nos cercando com o mito do coronavírus. Então, que se você está alienado da política, então vamos atacar de epidemia virtual, não viral, né? Virtual. É bem nesse sentido. E eu tenho conseguido isso com os encontros, né? Conseguir levantar todo dia, por exemplo, para uma sala de aula, vendo como que o sistema de ensino tá, vendo as coisas ruir e ter que levantar para seguir, né? Tipo assim, eu acho que a gente precisa dessa vida, deixar essa vida fluir na gente, sim. Não de forma alienada. Um pouco do que eu faço aqui tem a ver com isso. Acho que se eu não estivesse aqui, eu estaria na cama. Honestamente, gente. Porque é tanto caos ao meu redor, virtual, mas local também, né? A bagunça que eu não dou conta, isso tudo, né? A casa provisória que nunca chega na definitiva. Então, tudo isso. Mas quando eu estou aqui com vocês na rede, eu me fortaleço, e aí pronto, desliga isso aqui, aí vou tentar fazer as coisas, organizar as coisas, ler,
sabe, me colocar em movimento para não me deixar sucumbir, porque se eu tivesse sozinha, eu tinha sucumbido, né? Eu tinha sucumbido. Muito bem. Querida, vou ler o Fugante para provocar e para a gente já ir encerrando. E aí, já pode chamar a Júlia para ela entrar na conversa, escutar o Fugante de perto. Oi, Júlia, também não conheço a Júlia, mas já se tornou meu contato. Nossa, mais jovem ainda, você é muito jovem. Eu adoro, gente, adoro, porque, puxa vida, é um pensamento vigoroso, né? Muito bem, eu vou ler o Fugante, gente. É uma transcrição de um ciclo que ele fez em 2007. Um pouco desatualizado, assim, não é das coisas que estão acontecendo agora, mas eu acho que tem dicas importantes para a gente ali. O Luiz Fugante tem formação online, tem grupos de esquizoanálise online, tá bem? Aí eu vou colocar, ver se eu acho um link dele para colocar aí nos comentários. Olha só que interessante que ele traz. Na medida mesma em que nós perdemos a capacidade de acontecer, isso que a gente acabou falando agora, a paralisia é a perda da nossa capacidade de acontecer. Nós não sabemos mais qual a fonte ou o motor do nosso desejo. Nós não sabemos qual é a fonte ou motor do movimento do corpo, das velocidades, das lentidões, de um corpo que vive na ponta do espaço, digamos assim, que toca com sua pele física o próprio ser do sentir, o próprio percepto do perceber, o ser ciente do sensível, diria talvez Merleau-Ponty. É lindo isso, né? É o que a gente estava falando, ele está teorizando em cima daquilo que a gente acabou de dizer. Nesta medida, o corpo perde a sua fonte não só material, mas com a sua maneira própria de se autossustentar, de se automodificar, de se autorregular, de se modificar a si mesmo e as coisas modificadas que resultam desta própria efetuação. Não é? O que a gente não pode fazer é parar, gente. A gente tem que se mobilizar. A gente tem que se mobilizar internamente, nem que seja na faxina. Muito bem. E aí continua. Assim como também o pensamento se separa da capacidade de acontecer e de criar no tempo um tempo imediato que o atravessa. Ele perde, digamos assim, o aspecto ou a superfície imediata do tempo. Ele perde o próprio meio com o devir. Ele perde o acontecimento sem o qual, pensando, não se cria a si próprio. O pensamento não se cria a si próprio. O que eu percebo aí é que se a gente se deixa paralisar pelo medo, se esse dispositivo de medo que nos cerca em todos os níveis, né? Se a gente se deixa capturar por esse dispositivo, a gente perde a nós mesmos. Muito bem, ele fala mais um pouco, mas é longo, e eu queria ouvir um pouquinho vocês nesse sentido do Fugante, e já emenda, por favor, falando do projeto, para a gente já encerrar, tá bom? Júlia, fala aí, conta um pouco de você para nós e comenta o Fugante, se você quiser. Então, eu sou amiga da Aline, né? A gente está aí juntas nesse projeto da Autopoieses. A gente está muito feliz com essa iniciativa que a gente está começando, porque é justamente para a gente se manter em movimento, né? Para a gente não paralisar com esse medo, que realmente está uma onda de medo, né? Por aí. Eu sou estudante de psicologia também, estou formando. E, então, em relação ao Fugante, eu achei muito lindo. Eu acho que realmente condiz muito com o que eu venho pensando também, sobre o cuidado de si, sobre como a gente abrir espaço para os acontecimentos, né, que é a vida. Então, eu acho que realmente faz todo sentido para esse momento. E eu fiz um texto também ontem, que eu lembrei aqui agora, que era justamente sobre essa questão da gente tentar
tentar fazer fluir, né, abrir espaço realmente para isso acontecer. E que está justamente, às vezes, em momentos e em lugares onde a gente acha que são as nossas falhas, né? Que são... A gente acha que é aquilo que a gente coloca como negativo. Mas, na verdade, é aí que está a nossa potência, muitas vezes, né? Legal. Eu lembrei disso, assim. Júlia, olha só. Coloca para a gente nos comentários esse teu post. Foi um post ou um texto que você teceu fora da internet? Foi um texto, mas eu postei. Então coloca para a gente aqui nos comentários. Eu vou colocar o texto do Fugante também. E aí eu queria agradecer imenso. Olha só, foi pouco tempo, mas queria agradecer muito. Queria que vocês terminassem convocando as pessoas de Belo Horizonte para esse grupo, dando os detalhes para quem está em Belo Horizonte, também se vai ter uma perspectiva online no futuro, essas coisas. Terminem falando isso para a gente encerrar. Então, a gente chama todas as pessoas aí de BH, de Contagem, Betim, região, né, para estar com a gente no próximo encontro, que vai ser no final de março. A gente ainda está fechando a data. Mas... Onde estão acontecendo? Esse próximo encontro a gente ainda está a definir, porque a gente está ocupando espaços públicos. O último encontro foi numa exposição de artes, do Belas Artes. Que legal! Em BH. E o próximo a gente ainda está a definir. Mas... Tá bom. Então, olha só, coloca uma chamadinha também aqui nos comentários, para gente, para quem está assistindo depois, poder localizar nos comentários essas informações, tá bom? Gente, olha só, a vontade que eu tenho é da gente continuar, mas eu vou encerrar, porque senão fica difícil, a minha internet é muito diminuta para eu subir esses textos, esses vídeos pesados para o YouTube e o Instagram, tá bom? Fala, Aline. Eu vou mandar para você o texto Restabelecer o Sonho para o pessoal do ativismo delicado, que eu achei ele bem potente também. Legal. Muito bem, então, gente, olha, promessas de vários textos, eu vou colocar na nuvem, vou colocar link, tudo aqui nos comentários, tá bom? Um beijo grande. Amanhã eu volto justamente para falar do medo que essa nova epidemia virtual está causando. Eu estou recebendo vários comentários e para falar também das mensagens que eu ando recebendo das pessoas que estão seguindo o Quaresma Detox e que eu recebo mensagem lá no YouTube, lá no Instagram, aqui no Facebook, no WhatsApp. Está uma delícia, gente. Não fiquem sozinhos, porque sozinhos a gente paralisa de medo. Vamos agarrar quem estiver perto, seja virtual, seja presencial. Beijo grande, até amanhã, gente. Obrigada.